desajustes, de certas limitações que são naturais e de se esperar de um ser humano. E são as mesmas para o homem de hoje e para o homem de, 5.000 anos. São exatamente as mesmas. Hoje o ser humano acha que aquilo que viveu um egípcio, que viveu um grego, não serve como orientação para ele. As questões fundamentais da vida não mudaram absolutamente nada. O medo, a dor, o medo da perda, a insegurança, a necessidade de autoafirmação, a falta de um sentido de vida que englobe uma unidade maior do que meramente o ego, ou seja, todo um conjunto de questões que são as que realmente causam a dor, a infelicidade ou a realização, a plenitude. Isso é universal. No Tibete eles costumam chamar isso da heresia da separatividade, diz que daí vem todos os males do mundo. Eu considerar que o que acontece com você não tem nada a ver comigo. Né? Existe um vazio, um não ser entre nós dois. Como diziam os pré-socráticos, o universo é um contínuo, onde ser toca ser. É evidente que aquilo que te acontece me afeta. É evidente que aquilo que acontece a um único ser humano afeta a humanidade como um todo. A gente perdeu essa evidência e perdeu essa noção de que é natural que a nossa consciência transite do particular para o todo. Que é natural que a nossa noção de família transborde para a humanidade como um todo. Esse é o caminho. Nós nos detivemos no particular cada vez menor, restrito àquele grupinho familiar muito pequeno que está à nossa volta, às minhas coisas, aos meus problemas, como se o universo não existisse, como se a unidade fosse desnecessária. E a unidade é o caminho para o qual a humanidade, o universo como um todo caminha, não é? Viemos da unidade, voltaremos para ela. Isso é tão... Dentro da filosofia pitagórica, por exemplo, a ideia da década é que tudo saiu do zero, do vazio, chegou à unidade primordial, de onde todas as coisas nasceram. E no final, quando você chega ao 10, 1 mais 0 é 1 novamente. As coisas se expandem e se contraem. E, na verdade, se você parar para pensar no meio do caminho, nunca deixou de ser 1. Eu gosto muito de uma visão indiana, que é a visão do Sutratma, o fio. Imagine você que a gente tivesse um colar de bolinhas aqui, de sei lá... Miçangas, aquelas miçanguinhas que a gente brincava. E cada uma dessas miçangas fosse um ser individual. E essa miçanga, de repente, ela só olha para o lado de fora dela e vê e diz, nossa, eu sou a mais redondinha desse colar, a mais bonita, a minha cor é a mais bonita. Chega um determinado momento que ela esgota essa experiência de só olhar para fora e tem uma certa necessidade de vida interior. Só que ela só está acostumada a conhecer o acrílico do qual ela é feita e dentro dela passa um fio de prata. Ela olha para dentro e não reconhece a prata, então ela se sente vazia. E vai passar por um longo período até que ela aprenda a reconhecer essa nova substância que é a prata, né? E encontre dentro dela essa essência. Ela vai dizer que maravilha, eu tenho uma essência. Todas essas outras miçangas devem ter uma essência também. E ainda não conheceram, perceberam. Ainda não despertaram para ela. Mas existe um epílogo da história da miçanga, né? É quando ela descobre que esse pedacinho de prata que está dentro dela é um fio, que é o mesmo que passa por dentro de todas as outras miçangas do colar. Então, se você sair da ilusão das aparências, você vai perceber que sempre foi a unidade. O tempo inteiro é só você elevar a consciência um pouco acima desse mundo transitório, superficial, que você vai perceber que sempre foi a unidade. Não é que a gente saiu dela e voltará. Sempre foi. Só as pessoas perguntam se eu acredito em Deus, eu pergunto, eu tenho dúvida se eu acredito em mim. Em Deus, eu tenho dúvida se ele acredita em mim, se ele está confiando em mim como na hora que ele me criou, entendeu? É isso que eu quero saber. Agora, o importante aí, Bia, é corrigir esse verbo crer. Não é uma questão de um sistema de crenças. Exatamente. Isso é uma questão de experiência interna, de percepção da unidade. Não é de a experiência. Percepção, você falou bem. A experiência de Deus não é um sistema de crenças. Então, porque crença está ligada à mente. E é acima da mente, é da consciência, está certíssimo. Uma sustentação doutrinária em cima de determinadas ideias. O que você tem é uma experiência, é um contato. E é a experiência da unidade, que é uma evidência. Como se você imaginasse uma experiência de alguém estar caminhando na rua e existe um buraco na calçada e você pisa ali, sei lá, torce o pé ali. Você pode tirar disso uma memória diária, cotidiana, mas superficial. Ou seja, tal dia eu estava andando na rua
que a prefeitura da cidade deixa esse buraco, quebrei o salto do meu sapato. Isso é toda a Torci memória o pé, seja como for. Superficial do fato. Isso, obviamente, você vai perder. Dentro dessa vida mesmo, dentro de alguns anos, se eu te perguntar que sapato você estava usando, você não vai lembrar. Agora, existe uma memória essencial disso aí, que é aquela que retira o extrato disso, que diz, bom, estava totalmente distraído e sofri um acidente, ou seja, a ausência, distração, provoca dor. Se você para, reflete e extrai essa essência dessa experiência, parece que ela entra num determinado campo que já não é mais capaz de ser apagado. Platão chamava isso de reminiscências, essa essência da experiência que a gente leva e Entendi o que você está falando. Ainda que o fato em si seja perdido, e é bom até que seja perdido. É como se você imaginasse que eu vou tomar um suco de laranja, eu estou gripado, quero a vitamina C. Eu extraio da laranja o sumo, tomo, esse sumo integra o meu corpo, mas as cascas da laranja é bom jogar fora. Você não vai sair carregando um saco de cascas de laranja, isso não tem sentido. Existe uma tradição tibetana, inclusive, do bardo Todol, que em um determinado momento eles dizem que se nós fôssemos capazes de recordar essa essência da experiência e esquecer o preço que pagamos por ela, não precisaríamos morrer. Você imagina o que é isso? Nós carregamos um peso tão grande que chega uma hora que a morte é como se te aliviasse disso. É uma necessidade. Principalmente as pessoas que tendem a ter maior sensibilidade a coisas traumáticas. O peso é insuportável depois de um tempo. É uma frase radical, forte, né? Porque trabalha com uma questão metafísica, mas de qualquer maneira eu entendo a lógica da morte como uma coisa que corta esse fio desse saco que a gente arrasta. Uma pessoa às vezes tem uma virtude, você diz, nossa, como você é bom, como você é calmo. Ah, menina, deixa eu te contar como é que foi isso, senta aí. Aí tem aquele cordão de lamúrias e ela sai arrastando aquilo tudo pela vida fora. Essa memória seria bom perder. Com certeza. Com certeza. Totalmente. E é interessante que, novamente, o cérebro ele é muito bom de marcar coisa ruim. Olha que interessante. Por quê? Porque o ruim, o sistema detector de perigo, que é o sistema mais antigo, né, biologicamente, é para você ter cuidado e não repetir o erro. Todo sentido. Só que é como se as memórias ruins aderem nesse sistema como se fosse velcro. E as memórias boas é como se fosse tefal. Se a gente não tem consciência de que o cérebro é programado assim, a gente fica limitado às coisas ruins. Aí fica realmente uma coisa insuportável. Se a gente tem essa consciência, eu vou começar a caprichar muito mais na hora que eu estou vivendo uma coisa boa, para que eu possa suprir esse bom em contrapartida desse instintivamente ruim de proteção. Deu para entender? Sim. E aí a gente tem que ser desperto para isso. Senão, você é uma máquina rodando. Como você falou, mãe, eu levanto, vou para a escola, eu vou. E tudo se repete. Agora é importante também essa questão da reflexão filosófica, porque ela tem essa preocupação de extrair a essência tanto daquilo que a gente chama de bom quanto de ruim. De ruim. Porque se você for considerar filosoficamente o que é bom e o que é ruim, bom é o que te faz crescer como ser humano. Ruim é aquilo que te trava ou faz com que você retroceda a uma condição de brutalidade, de animalidade. Ou seja, o que te faz crescer é bom, não é o agradável que é bom. Às vezes, quando a gente percebe na nossa vida o que eu sou, eu devo ao quê? Devo a várias experiências que não foram agradáveis, mas foram boas, foram, porque me trouxeram até o ponto onde eu estou. Sim. Então, é quase uma transmutação daquilo. Isso, com certeza. Às vezes eu olho a sociedade e vejo um bando de adolescentes. A gente não tem mais seres humanos adultos dentro da sociedade. Do ponto de vista emocional, está todo mundo muito congelado nessa imaturidade, incapacidade de lidar com situações limite, incapacidade de ir além das aparências, né? Então, nós temos todo um processo de educação, inclusive, que é um desenvolvimento mental e não emocional. Isso é curioso, porque nós chamamos isso de educação. Se você pega um Sócrates, ele diria, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E o nosso processo educacional não é para gerar melhores seres humanos. Inclusive, há um preconceito se você diz que alguém é um melhor ser humano. É tudo igual, não é igual.
Um ser humano que é dotado de virtudes, de valores, de um grau de sabedoria, está melhor preparado para servir à humanidade, para se integrar no todo, para se integrar à natureza, do que aquele que ainda não desenvolveu essa condição. Todos têm a possibilidade de desenvolver essa condição, tá? Mas essa maturidade, essa plenitude da condição humana é dotada de um valor. E a educação deveria nos conduzir para isso, não conduz. Então nós temos um descompasso. É como se você tivesse uma criança que ficou com um corpo infantil e desenvolveu só um braço enorme. E agora esse braço, ela se machuca com ele. Não sabe o que fazer com ele. Porque não consegue se desenvolver. Ou seja, o corpo não suporta o peso de um braço tão grande assim. É a maneira como nós lidamos, por exemplo, com a nossa tecnologia. Recentemente tivemos aquele filme Oppenheimer, não sei se vocês assistiram. Maravilhoso. Pois é, e mostra claramente isso, como uma humanidade imatura detém um conhecimento que ela não estava preparada para ter. Daí que vem o Caibalion, né, a escola hermética, que dizia: é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Quando existe esse descompasso entre um suporte emocional, um suporte de caráter e a quantidade de conhecimento que você detém, isso é bem preocupante. Quando eu era garota, quando eu entrei na universidade, entrei muito jovem, eu tinha uma implicância com um professor meu em particular, porque ele costumava dizer a quantidade de línguas que ele falava, a quantidade de cursos que tinha feito, e aquilo me deixava meio irritada. Incomodada. Eu costumava dizer, ele fala muitas línguas e não sabe o que dizer em nenhuma delas. Fantástico, verdade. E eu sinto mais ou menos isso, muita informação para pouca formação, pouca profundidade. Para o que a gente tem para dizer, muito menos meios de comunicação eram suficientes. Sinal de fumaça era suficiente. Exatamente. Muitos meios de comunicação e não temos quase nada para comunicar. O essencial não é dito. Aquilo que a humanidade inteira clama por ouvir não é dito. Então é interessante. Muitos meios, sem fins. Disruptivo é algo que leva o ser humano, dá condições, dá uma ferramenta para que o ser humano suba um degrau do ponto de vista de consciência. E isso resulte num bem-estar que, de uma certa maneira, beneficia toda a humanidade. Simplesmente criar coisas, como nós já falamos, são meios para a humanidade que não tem fins. Se uma pessoa tem um Porsche e a outra tem uma bicicleta, mas essa que tem uma bicicleta sabe onde quer chegar, ela daqui a pouco está lá. E o que tem o Porsche não sabe onde quer chegar, vai ficar dando voltas com o seu Porsche no quarteirão. Vai capotar. Vai ficar em volta. Ou seja, aqueles que realmente fazem a humanidade avançar. Steven Pressfield, que é um escritor norte-americano que eu gosto bastante dele, tem romances históricos, ele diz que o grande sentido da vida humana é fazer algo que empurre a humanidade 1 milímetro que seja no seu longo caminho de volta a Deus. Eu acho isso lindo, lindo demais. É lindo mesmo. E isso, para mim, é aquele que realmente seria um gênio. Espiritualidade é algo de dentro de nós que demanda que nós façamos o nosso trabalho, que nós cumpramos o nosso papel como seres humanos. Eu sinto essa necessidade dentro de mim, às vezes muito mais intensa do que o corpo sente fome ou sede. É algo que precisa ser alimentado para que a vida tenha sentido. Perfeito. Amor. Amor, para mim, é a busca daquilo que nos falta para sermos completos. Então, em cada coisa à nossa volta existe um pedaço de nós que a gente teria que buscar a essência de todas as coisas para que a gente seja mais completo. E o que eu acho muito bonito e interessante no amor, Kant fala uma coisa sobre isso, que ele diz que só tem valor moral o amor que pode ser ordenado pela vontade. Eu gosto muito disso, dessa capacidade que a gente tem de construir o amor. Nós estamos acostumados a ser atropelados pelo amor. Isso tem mais a ver com paixão do que com amor. É verdade. Aquele amor que é ordenado pela vontade, que é construído, ele tem um valor excepcional. Parei para pensar, o que é isso, essa manifestação do amor? É ser sensível à necessidade do outro e até o limite das suas possibilidades para atendê-la. Eu pensei, bom, isso é uma consequência do amor, mas também é uma causa. Se eu chego diante de uma pessoa que eu não sinto nada e tento ser sensível às necessidades dela e ir até o limite das minhas possibilidades para atendê-la, faço isso hoje, faço amanhã, faço semana que vem, quando olhar o amor está ali. Sim. Essa é uma forma de construí-lo. Ele pode ser construído por um ato de vontade, pode ser sustentado por esse ato de vontade eternamente. Daí que aquela história de que o amor é infinito enquanto dura, e me desculpe o Vinícius, mas o amor, que realmente é amor, é infinito.
E pode ser A sustentado paixão é infinitamente. infinita. Eu acho que o Vinícius Isso. se referia à paixão. Com certeza. Porque ele teve muitas, por sinal, e rendeu Com belíssimas músicas. Mas não era amor. É um ciclo, né? Exatamente. Passa como passa uma gripe. Exatamente. Só que é agradável, ao contrário da gripe, mas... É agradável no início, né? É, Que depois Porque a pode ficar paixão pesado. chega uma hora que é aquela coisa do apego, do posse, do Porque dependência. você vai se É perdendo de esquisito. si. começa a esquisito. ficar dolorosa, assim, quando ela começa a se O esgotar. amor é mais sobretudo. cotidiano, né? É mais calmo. É muito mais calmo. O amor é profundo. É você É. poder olhar nos olhos de alguém e dizer, sempre conte comigo. Exatamente. Eu me garanto. Então eu Exatamente. garanto que eu não vou perder a memória, que eu não vou deixar morrerem os meus sentimentos. Eu me garanto. Exatamente. Portanto, eu posso chegar para você e dizer, sempre conte Conte comigo. comigo. Mesmo.